Meio-dia, 8 minutos, o horário eleitoral no rádio e na TV começa hoje. A dúvida agora é em relação às estratégias que cada candidato deve adotar para atrair, o voto do eleitor. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Rafael Cortez, cientista político. Rafael, sempre muito bem-vindo aqui. Uma ótima tarde já para você, 12h09. Obrigado, Marcela, Daniel. É um prazer mais uma vez estar conversando com vocês nesse momento de que a campanha vai pegando fogo, com o horário eleitoral, debates e afins. Sim, e em relação especificamente ao horário eleitoral, como que os candidatos à presidência devem se comunicar com o eleitor, Essa comunicação que é uma forma bem diferenciada das redes sociais, de debates e também entrevistas e sabatinas. O horário eleitoral, ele serve para ser um espaço em que os partidos e candidatos, eles testam as mensagens que eles apresentam aos eleitores, para tentar mobilizar e alterar o comportamento do voto, sobretudo entre os eleitores que, da minha avaliação, julgam o atual governo como regular. São eleitores que não têm uma opinião muito forte em relação ao desempenho do governo e, portanto, podem ser mais maleáveis. Dificilmente, por exemplo, alguém que avalia a administração atual como positiva não vai votar ou não vai escolher a continuidade. Do contrário, aquele que rejeita o governo tende a ir para a oposição. Então, é esse eleitor que acha a administração como regular que será objeto de ação dos partidos e candidatos, e aí o desafio é tocar no emocional, o desafio é trazer uma linguagem simples, mais acessível, para que essa mensagem se aproxime do dia a dia do eleitor. É curioso, ouvindo hoje algumas propagandas, principalmente as mais voltadas ao estado de São Paulo, para deputado, também para governador, os jingles que começam a surgir, as músicas chiclete, o sertanejo bastante utilizado, a pisadinha. Esses instrumentos de fato conseguem mostrar ao eleitor essa nova versão do candidato, conseguem convencê-lo de votar naquela pessoa? O que acho que vai acontecendo, bem curiosa a sua pergunta, porque o eleitor fica um pouco refém, afinal, desse tipo de mensagem. A gente, inclusive, nem consegue testar realmente se essa é a melhor estratégia, porque dificilmente o marketing eleitoral traz alguma coisa muito diferente. A gente sabe que a eleição não é propriamente um espaço meritocrático, não é uma eleição do melhor, tem um componente emocional. Agora, se é por meio de jingles e se não teria um outro caminho para gerar uma possibilidade de que ideias também sejam transmitidas, fica sempre uma linha de interrogação. E aí, do ponto de vista do eleitor, ele não consegue nem testar algo diferente, afinal ele recebe essas estratégias e o fato é que o horário eleitoral fica menos propositivo no sentido de propostas, ideias, e muito mais no sentido de tocar o lado emocional, de criar um vínculo, de criar uma espécie de representação, não necessariamente por ideias, mas por algum outro elemento da vida do eleitor, seja uma música, seja uma referência geográfica ou estratégias desse tipo. Rafael, na sua avaliação, o eleitor está mais atento a esse tipo de conquista, do ponto de vista emocional, que deve prevalecer, como você mesmo disse, nas propagandas eleitorais de rádio, TV. Tem um impacto tão significativo nessa eleição quanto era antes? As pessoas estão mais criteriosas, o eleitor está mais criterioso de olhar aquela propaganda e falar assim, acho que não é bem isso, Aquela propaganda que muitas vezes pode ser enganosa. Marcelo, você tem um bom ponto, Assim, na minha leitura, o principal problema com a eleição de 22, nesse sentido, é que a gente tem um conjunto de eleitores dispostos a mudar de ideia e, portanto, sofrer o efeito mais forte da campanha. Esse grupo de eleitores é diminuto, porque a gente tem um quadro de radicalização muito claro, Tem quem gosta do governo, gosta muito, quem não gosta tem realmente um sentimento muito intenso. Então, o espaço para esses eleitores propensos a mudar de ideia já é menor. E você muito bem disse, tem uma certa desconfiança do eleitorado em relação à classe política como um todo, incluindo também essas estratégias mais emotivas, essas ações que parecem ter um caráter ali meio eleitoreiro, muito explícito. Não necessariamente isso vai chegar
no coração do eleitor. O desafio principal, na minha leitura ao menos, é a quantidade de informação que o eleitor precisa juntar. Isso não aparece nem tanto para as eleições majoritárias, para presidente, para governador, mas certamente na eleição para deputado, né? A eleição para o legislativo é aquela em que esses buracos que a gente está chamando a atenção aqui ficam mais claros e dificultam a percepção de representatividade nessas disputas. Rafael, acho interessante de até você explicar para quem nos assiste agora a figura dos puxadores de voto, né? Que isso no momento de horário eleitoral eles ganham bastante destaque, seja pelas piadinhas que fazem, pelo humor ou de alguma forma que chamam a atenção dos eleitores, acabam recebendo votos e eles acabam puxando votos pelo sistema que a gente tem hoje, principalmente para a Câmara dos Deputados, né? Queria que você explicasse para a gente como funciona isso e por que o voto tem que ser bem pensado e muito bem avaliado. Excelente, Daniel. A gente precisa entender como é que transforma o voto em cadeira. Quanto maior esse entendimento, melhor essa sensação de representação. Basicamente, a lógica do sistema eleitoral brasileiro é aproveitar todo o voto que o eleitor manifesta às urnas, mesmo diretamente do candidato. Rafael, deixa eu só... A gente não está conseguindo te entender direitinho, acho que teve um probleminha na internet. A gente vai tentar só consertar essa questão do áudio do Rafael, porque essa informação que ele estava detalhando para a gente é importante, porque nesse momento de horário eleitoral, muitos políticos ou pretensos a serem políticos querem, né, mostrar um outro lado, querem conquistar o eleitor pela piadinha, sim, pela polêmica. Só que eles acabam arrastando muitos outros deputados, dado que hoje o nosso sistema permite isso. Então, aquela pessoa que tem muitos votos no estado acaba arrastando com ela gente da mesma coligação que não necessariamente tiveram uma quantidade expressiva de votos. A gente viu isso nas últimas eleições e o horário eleitoral também funciona muito como isso. E o Rafael explica para a gente como funciona. Então, na hora de votar, de você escolher o seu candidato, precisa levar isso em consideração, que aquelas pessoas que recebem muitos votos, elas arrastam com ela outros deputados, principalmente federais, que vão compor a Câmara dos Deputados para representar esses eleitores e não necessariamente tiveram um voto expressivo nas eleições. Exatamente, né? Para representar o povo, sendo que talvez não tenha nem competência para estar ali, né? Está ali porque foi levado pelo puxador de voto, como você bem disse, né?